Você também pode ser especial, você pode ser incrível, você pode fazer coisas inimagináveis. Você pode ser o número 1. Você pode ser o X. Qualquer um pode ser o X, tá bom, até parece. Pare de ficar se iludindo com meros sonhos. Não é isso que o mundo precisa, não é isso que os outros esperam. Heróis são especiais, você é apenas mais um. Olá, eu sou o Hotaru e é assim que começa To Be Hero X, basicamente. Nós começamos vendo a história de Ling Ling, onde é um cara que tem grandes sonhos, mas ele é apenas um trabalhador na indústria do marketing. Ele apenas faz comerciais incríveis para super-heróis que estão muito além do nível dele. Ling Ling também sonha em ser um herói. E, de certo ponto, o mundo onde ele vive até que é possível. Afinal, ele vive em um mundo onde índices de confiança definem tudo. Onde se uma pessoa depositar muita confiança em você, você pode até mesmo ganhar poderes. Mas para a tristeza de Ling Ling, as coisas não são tão simples assim. Ele não é nenhum herói. E honestamente, ele não tem a confiança para se tornar um. E no momento que Ling Ling está decidindo se vai pular ou não de um topo de um prédio, ele vê de repente aparecer nada mais nada menos do que o herói perfeito, Nice, aparecendo do seu lado lentamente, um pouco antes de cair direto no chão. Logo depois aparece a gerente do Nice, que ao ver que o seu herói estava morto e que ela tinha alguém muito parecido com ele do seu lado, decide então que ela tinha um novo Nice nas mãos. Bem, To Be Hero X é um anime muito legal, pelo amor de Deus, quem assistiu sabe. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o porquê essa história é tão boa, o que faz ela ser tão especial e as mensagens que ela passa durante esse primeiro arco. Bem, a partir daí que nós vemos toda a história do Nice se desenvolvendo, nós vemos a parte do Ling Ling se tornando cada vez mais o Nice. É algo curioso, porque ele realmente gosta muito desse processo no começo. Ok, é como se ele estivesse basicamente tomando a vida de outra pessoa, mas quem nunca pensou nisso, né? Quem nunca pensou, e se eu fosse fulano de tal, que é rico, poderoso, tem tudo basicamente na vida? Todo mundo já pensou nisso pelo menos uma vez. E essa é a parte que To Be Hero X começa a mostrar o seu encanto. Mas bem, a partir daí nós começamos o primeiro episódio com cenas muito legais de comédia e uma cena de ação perfeita no final, onde nós vemos o Ling Ling tentando superar suas inseguranças. Afinal, ele era um cara que tinha só tomado o lugar do Nice. Ele não tinha confiança para ser um super-herói. Ele não tinha confiança que ele poderia fazer um trabalho bom. Mas desde ali no final do primeiro episódio, ele já ganhou pelo menos um mínimo de confiança para continuar seguindo em frente. E após o final do primeiro episódio, que basicamente deixou todo mundo que assistiu ansioso para a próxima semana que nem doido, nós finalmente conhecemos um pouquinho mais da Moon, que vai ser basicamente o interesse romântico do Ling Ling durante esse arco. Estranhamente, tudo aquilo do último episódio parece ter sido apenas um sonho. Estranho, mas tudo bem. E honestamente, como não se apaixonar por essa garota? O público pensa que ela é toda certinha, toda recatada, mas na realidade ela não é bem assim. Ela é uma garota cheia de personalidade e que sabe o que quer. Mas ao mesmo tempo ela tá presa ao Nice. Ela tá presa porque a vontade das pessoas é que ela esteja do lado do Nice. Então o poder que ela tinha de se teleportar para qualquer lugar virou um poder para se teleportar apenas pro lado do Nice. E isso deixava ela muito irritada. Afinal, ela era uma pessoa que gostava de ser livre, de viajar para tudo que é canto. E agora ela não consegue mais. E é claro que o Ling Ling, sendo do jeito que ele decide ajudar a Moon a recuperar os seus poderes. Fingindo a morte dela, numa cena que honestamente, mesmo nós sabendo que é uma encenação, mesmo o Ling Ling sabendo que é uma encenação, mesmo a gerente sabendo que é uma encenação, é impossível não se emocionar com aquilo. E assim os dois se despedem. A partir daí nós vemos um pouquinho mais sobre como os índices de confianças e os poderes que as pessoas ganham nem sempre são bons. Afinal, às vezes coisas que parecem perfeitas, parecem inquebráveis, na verdade são muito frágeis. E é interessante esse ponto que o anime traz, afinal,
De certo ponto de vista, isso é até que bem real. Afinal, nem sempre que nós vemos essas pessoas poderosas, ricas e cheias de tudo que nós queríamos, não quer dizer que essas pessoas tenham uma vida feliz ou uma vida completa sem problemas. Às vezes até mesmo pensando mais baixo, às vezes pessoas que têm... Às vezes aquele seu amigo que você pensa que é perfeito, inabalável, todos os problemas ele consegue resolver, ele nunca parece estar triste, você pede alguma coisa pra ele vai sem pestanejar. Ele mostra sempre o seu lado mais perfeito. Mas isso não quer dizer que no fundo ele não sofra, que ele não tenha essas dificuldades, que ele não pense em desistir de tudo às vezes. E é isso que a série retrata com tamanha precisão. E é claro, chegando no último episódio da parte do Nice, nós vemos finalmente Ling Ling tendo que escolher, basicamente. O que era mais importante pra ele? O que ele realmente queria? O que ele esperava alcançar tentando tomar a vida do Nice? Era isso que ele estava realmente querendo? Era isso que trazia realmente felicidade pra ele? E Ling Ling é forçado a tomar essa decisão. Afinal, um vilão aparece após ter sequestrado a Moon e falando que era melhor o Nice aparecer lá. Senão, a Moon não ia sobreviver. E além disso, falando que ia revelar todos os segredos dele. É claro, Ling Ling não pensa duas vezes, ele quer ir salvar a Moon. Mas os fãs não é isso que eles desejam. Os fãs querem que ele não saia de lá. Afinal, ele está tão perto de alcançar, de entrar no top 10. Eles não querem que o Nice se meta em um escândalo. E se ele não sair de lá, ele não vai se meter em um escândalo. Então, por causa disso, por causa dessa força, os fãs estão perdendo um Nice dentro de casa. Mesmo ele tentando com todas as forças sair. Tudo parece estar acabado, tudo parece estar perdido, mas tinha uma questão que ele quase se esqueceu. Ele não era o Nice. Perdendo todas as suas habilidades, perdendo toda a sua força, tudo que ele tinha adquirido, ele vai lá basicamente de mãos vazias tentar salvar a Moon. E obviamente não dá certo, ele é um cara comum, voltou a ser um cara comum. Nunca conseguiria derrotar um vilão daqueles, ele nunca conseguiria fazer algo especial sendo apenas um cara comum. Mas ele finalmente tinha decidido o que era ser um herói pra ele. Não era toda a fama, não era toda o glamour, não era toda a força de ser um super-herói, não era todas as habilidades nem nada do gênero. Pra ele, o verdadeiro momento que ele sentiu ser um super-herói é quando ele finalmente decidiu dar o primeiro passo para salvar a pessoa que ele amava. E vendo esse momento de grande heroísmo, todos decidiram que queriam apoiar ele. Não foi algo planejado, não foi algo ensaiado, não foi algo feito apenas para aumentar o índice de confiança dele. As pessoas naturalmente sentiram, viram que ele era um verdadeiro herói, apesar de ser um cara comum. E naquele momento as pessoas finalmente depositaram toda a confiança delas nele, Ling ganhou a força necessária para poder derrotar o seu inimigo e salvar a Moon. Se bem que não era bem a Moon lá. Era apenas um robô disfarçado. Mas que seja, a partir daí, finalmente Ling Ling tinha se tornado um herói de verdade. Não como o Nice, mas como um herói comum. Um herói do povo, basicamente. E cara, é tantas coisas que nós podemos ver a partir daí, afinal... Toda a questão de, às vezes, nós pensarmos que nós não podemos ser especiais, nós não podemos nos tornar alguém, que só se fôssemos outra pessoa para termos o sucesso e o reconhecimento que às vezes nós queremos. Só que a vida não é assim. Sim, claro, às vezes não vamos ter o que nós queremos na hora que nós queremos. Mas acreditar que todo mundo pode ser especial, acreditar que todo mundo vai ter uma chance, não é errado por si só. O mundo realmente é injusto e nem sempre vai dar a chance para todo mundo. Mas desistir sem tentar, desistir sem dar o seu melhor antes, é algo que não devemos fazer. Devemos às vezes tentar acreditar um pouquinho no nosso potencial e ver o que nós somos capazes. E é por isso que eu acho tão bom esse arco do Nice, do jeito que ele retrata as coisas. E ver toda a ascensão do Ling Ling de um cara comum para um super-herói, esse arco simplesmente valeu muito a pena. E é claro que não termina por aí. Afinal, a Moon, quando se despediu do Ling Ling,
Ela desejou ir pra um lugar onde ninguém reconhecesse ela. Ela só não esperava que isso fosse numa ilha desértica. E ela tava presa lá um bom tempo, coitada. Já tava perdendo as esperanças. Até que, de repente, o Lin Ling volta pra reencontrar o seu amor. Ele decidiu que queria ficar junto dela também. É um momento simplesmente emocionante e marcante dos dois. E muito bonito. Até que o Isou aparece e mata ela.